Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. Quero convidar os irmãos nessa noite, aonde você estiver, que você esteja colocando o seu coração, a sua vida na presença de Deus. Que você possa estar com os ouvidos atentos para ouvir a palavra do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem operado. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela saúde, ó Pai, pela vida, pela paz, pela esperança que nós podemos ter em Ti, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque só Tu és digno de ser louvado e honrado. Ó Deus, nesse momento, Pai, aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós queremos, ó Deus, honrar e bendizer o Teu nome nesta noite, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O salmista, em Salmos 91, ele fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Que nós possamos estar nesta noite entregando as nossas vidas na presença do nosso Deus. Vamos louvar nesse momento a esse Deus que é digno de honra e louvor. Agora vamos cantar ao único, ao único Deus, ao único Salvador que temos, que toda a honra, toda a glória seja dado a Ele, assim como os salmistas nos traz no Salmo 66, aclame a Deus, louvem, cantem louvores ao seu nome, todos os povos. Então eu quero nesse momento pedir para você que está em casa agora nesse momento e que junto conosco possamos cantar louvores a Deus e que os nossos louvores, as nossas adorações cheguem aos ouvidos de Deus de maneira suave. Glória, a força
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pela proteção, Pai, que o Senhor tem dado. O Senhor, em plena pandemia, tem nos abençoado. Senhor, eu peço que aquelas famílias que estão enlutadas, Pai, pela perda de um ente querido nesse momento de pandemia, Senhor, eu sei o quanto é difícil e não tenho palavras, Pai, para tentar consolar essas famílias, mas o Senhor tem, o Senhor pode consolá-los, Pai. Então eu peço que o Senhor entre nos lares, Pai, console essas famílias enlutadas. Peço, Pai, que o Senhor abençoe as pessoas que estão desempregadas, Pai, que nesse momento difícil, Pai, que elas consigam ter os seus empregos restaurados, Pai. Peço, Pai, que esteja preparando para cada um, Pai, um emprego que com dignidade possamos honrar os nossos compromissos. Continuamos, Pai, buscando a Ti, Pai, honrando a Ti, louvando, Pai, porque o Senhor é grande. Grandes maravilhas, Pai, o Senhor faz em nossas vidas. Só o Senhor é grande, Pai. Então, nesse momento, cantaremos com alegria esse cântico. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar agora, Ele continua sendo bom, porque Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo. Então, com muita alegria, vamos continuar cantando e louvando a Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, sendo bom, sendo Deus. Nos dias de frios, Sendo bom, nos dias de sol, sendo Deus, nos dias felizes, sendo bom, nos dias difíceis também. sendo Deus, Se eu tenho saúde, sendo bom, e mesmo se houver enfermidade, sendo Deus, Ele é Deus, pois nada sendo muda, bom, nada muda o que Ele é. sendo Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. sendo bom, sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
Gostoso, né, queridos? Depois do momento de louvor, momento agradável de exaltação ao nosso Deus, também aquele momento gostoso de ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, né? E o desejo do meu coração nesta noite é que você seja muito edificado com a mensagem desta noite, já com a mensagem cantada, mas também com esta mensagem que queremos compartilhar com você nesta noite. O texto que nós vamos falar é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Acredito que você já ouviu muitas vezes esse texto. Talvez até seja um texto predileto seu. Porém, quero compartilhar um pouquinho desse texto com vocês que estão conosco aí nos assistindo, né? Mas antes eu quero orar ao Senhor. Ó Deus bendito, diante do Senhor, Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas e especialmente nesse momento da Tua Palavra, eu quero pedir ao Senhor que prepara nossos corações no sentido de que, para que possamos receber e entender o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, prepara todos os nossos corações, onde quer que essa mensagem, que esta transmissão esteja atingindo neste momento. E Deus, o desejo do nosso coração é que todos nós sejamos edificados pela Tua Palavra. Ó Deus querido, ministra em nossos corações com esta Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero abordar nesta noite, a graça de Cristo é tudo que precisamos. Já falei várias vezes sobre esse texto e percebi que sempre o tema das mensagens são basicamente a mesma coisa. Justamente porque o texto em si, ele deixa muito claro isso. A graça de Cristo é tudo que precisamos, que eu preciso e que você precisa, né? Nós olhamos para esse texto e Paulo tinha, o texto é muito claro, né? O versículo 8 diz que ele tinha um espinho na carne, aquilo incomodava tanto que ele ficava buscando, orando a Deus, tanto é que ele orou a Deus 3 vezes. Não sabemos se foi, orou, daqui uma semana orou de novo, nós não sabemos essa questão do tempo, mas nós sabemos que ele, por 3 vezes, ele pede a Deus para remover este espinho na carne, porque o lhe incomodava bastante. Era uma situação que lhe incomodava muito. O detalhe é que este espinho na carne foi permitido por Deus. E queridos, quando Deus permite situações em nossas vidas, Ele tem propósito. E este propósito é um propósito de bênção para as nossas vidas. Da mesma forma como o espinho na carne de Paulo tinha um propósito? Tinha. O qual? De não se exaltar. Paulo era um homem de um conhecimento notável, um homem notável como pessoa, né? Então, e grandes feitos, Deus usou como instrumento de graça para muitos lugares, ali na Ásia e tudo mais, nas mensagens, na forma do seu comportamento, enfim. Então, era um homem comum como eu e você, no entanto, foi um instrumento usado por Deus de uma maneira tremenda. E Deus permite este espinho na carne para que ele não se exaltasse, para que ele sempre se lembrasse de que ele era apenas um instrumento de Deus, nas mãos de Deus. Ele era um instrumento, para que ele não viesse então se exaltar. Muito bem, eu creio, queridos, que isso vem muito em encontro com a nossa realidade. Em que sentido? No sentido de que Deus permite situações nas nossas vidas, situações que fogem dos nossos controles, para nos ajudar, nos estimular a confiar mais em Deus, a confiar mais nesse Deus Todo-Poderoso, a viver na dependência desse Deus. Quantas vezes eu e você já não fizemos coisas do tipo: não, eu sei o que eu estou fazendo. Ah, não, eu sei. Não, eu sei como que eu faço, eu sei como estou fazendo. Deixa que eu sei, deixa comigo, eu entendo as suas preocupações. Às vezes pessoas vêm acalmar a gente: olha, mas não é bem assim, você está muito ansioso, você está muito preocupado. E aí você acaba dizendo: não, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo, obrigado pela tua preocupação, mas fique tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Quantas vezes nós já não fizemos isso e muitas vezes abraçamos amargos resultados? No entanto, nesta noite, o que eu quero dizer está baseado realmente nesse texto, com o foco de que nós precisamos confiar completamente na graça de Deus. Por isso o tema, a graça de Cristo é tudo o que precisamos. Primeiro, por quê?
Porque a graça de Deus, como já estou dizendo, ela vem de uma fonte inesgotável, ela vem do próprio Deus. Aí cabe a nós uma pequena definição. O que é graça? É a provisão. O que é a palavra provisão? É o abastecimento, o fornecimento, tudo aquilo que você precisa para começar o dia, tudo aquilo que você precisa para ter uma mente saudável, tudo aquilo que você precisa para resolver um problema. Então, aqui eu quero dizer que a graça de Deus é a provisão de Deus para tudo o que eu e você precisamos e quando precisamos. As riquezas de Deus são disponíveis à custa de Cristo. Veja bem, a graça de Deus que foi derramada sobre nós veio às custas de Cristo. Quando nós olhamos em João 1,16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, ou seja, a palavra plenitude completa, né? Recebemos, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, ou seja, é infinito, não temos como dimensionar essa graça de Deus. O detalhe é que Deus, em seu amor, derrama sua graça sobre nós, e um detalhe, a graça de Deus nós não merecemos. Deus nos dá o que nós não merecemos. Queridos, da mesma forma que a graça é suficiente para nos salvar, sem dúvida é suficiente para nos guardar e fortalecer em todos os nossos momentos de aflições. A graça de Deus, ela nunca está em falta, como eu disse, porque ela vem de Deus. Se você quiser observar aí, abre na sua palavra, aí na sua Bíblia, na tua casa, onde quer que você esteja nos assistindo nesta noite, observa lá em 2 Coríntios 3, versículo 4 a 6. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Queridos, Deus é suficiente para nosso ministério espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim, olha o apóstolo novamente, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Novamente vemos Paulo dizendo sobre essa graça, dizendo, Deus é suficiente para nossas necessidades materiais, a sua graça é suficiente para nós. E ainda um outro texto que o apóstolo Paulo diz, que está lá em 2 Coríntios 12, 9, que é o que nós acabamos de ler, a minha graça te basta. Essa palavra basta, no grego ela tem o sentido de suficiente, ou seja, a graça de Deus é suficiente para mim, ela é suficiente para você, ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, independentes quais sejam. Então, a primeira coisa que quero compartilhar com você é que a graça, ela é poderosa, ela é tremenda, a graça de Cristo é tudo o que nós precisamos, porque ela vem de Deus, então ela é inesgotável. Mas uma outra coisa que eu quero também compartilhar com você é que quando nós dizemos que a graça de Cristo é tudo o que precisamos, é porque a graça divina, ela também nos fortalece. Há muitas pessoas que gostam de direcionar a graça de Deus para uma coisa ou outra. Não, eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela fortalece você emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, de todas as maneiras. E por isso eu volto a frisar, Deus permite situações para nos enfraquecer. Agora entra uma questão, porque Paulo diz, né? Minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Opa, peraí, como isso? Eu sei que na linguagem hoje, do século 21, muitas pessoas acreditam que assumir suas fraquezas, assumir seus limites, é ser fraco.
Mas a Bíblia diz que não é isso, pelo contrário. Deus, inclusive, permite situações para nos levar, para nos enfraquecer. E o que é este enfraquecer que eu estou dizendo? Este enfraquecer, eu posso dizer que são as situações que fogem do nosso controle, mas quando a situação foge do nosso controle, a gente já se debateu, já tentou resolver de todas as formas e não conseguimos, o que nós fazemos? Nossa, realmente está fora do meu alcance, eu não consigo, fugiu do meu controle, não sei como fazer. Quando nós dizemos, não sei como fazer, esgotou-se todas as possibilidades que eu poderia ter, eu estou dizendo que eu estou fraco diante dessa situação. Então, as situações que Deus permite nas nossas vidas, que fogem do nosso controle, ela nos ajuda, ela nos revela, ela nos ajuda a enxergar nossa fraqueza, a nossa incapacidade de resolver situações. Quando nos damos conta desta fraqueza, aí é que vem a nossa humildade, de pedirmos a Deus ajuda, pedirmos a Deus força, e Ele nos dá graciosamente. E é uma coisa interessante, queridos, que na vida cristã, esse é um processo contínuo, isso sempre vai acontecer, sempre. Deus vai permitir situações para que nós venhamos a entender o quanto não temos a capacidade para resolver aquilo e para que nós venhamos a depender de Deus em todos os aspectos. Queridos, na vida cristã, muitas das bênçãos que nós recebemos vêm por meio da transformação e não da substituição. Por isso, queridos, Deus transforma nossas fraquezas em forças. De que forma? Através da fé no seu poder. Ou seja, traduzindo melhor, o que eu estou querendo dizer é que Deus transforma, quando nós olhamos para o poder de Deus, olhamos para a graça de Deus, olhamos para as suas promessas, então nós confiamos nela, nós temos fé nela. E é isso que Deus faz. Deus transforma nossa fraqueza. Nós admitimos que não temos condições de resolver isso, então a gente vai para a promessa de Deus, para as promessas do Senhor, e quando a gente vai para essas promessas, nós nos agarramos a ela, e quando nós nos agarramos a ela, nós descansamos e aguardamos Deus fazer a obra. É isso que acontece. Por isso, na vida cristã, muitas das bênçãos que nós recebemos, ela vem por meio de transformação. Reconhecemos nossa fraqueza e a transformamos, e usamos essa fraqueza como um combustível para orarmos a Deus e confiarmos no seu livramento. Observe no exemplo de Paulo, que se você observar lá em 2 Coríntios 12, versículo 8, você vai ver que o apóstolo, por 3 vezes, ele ora, rogando a Deus para que lhe tire a dor. Essa é a verdade. O apóstolo pediu aqui uma substituição. Ele pediu saúde em vez de enfermidade, livramento em vez de fraqueza. É fato, queridos, que muitas vezes Deus supre nossas necessidades, supre as necessidades dos seus filhos através da substituição de uma dor, instantaneamente foi sanada. Mas em outras ocasiões, a aflição, ou seja, a situação que nós nos encontramos, Deus supre pela transformação, como foi o caso do apóstolo Paulo. Ele reconheceu a sua fraqueza, ele continuou com o espinho, mas ele continua confiando, mas ele tem a promessa de Deus que ele vai vencer. Vai vencer a dor. A dor continuou? A dor existe? Existe. Mas agora ele descansa no poder de Deus. Então ele vai superar aquele momento. Então isso é muito importante para a gente compreender essa atitude do apóstolo Paulo, né? Deus não removeu a aflição do apóstolo, mas lhe deu graça, lhe provisionou, lhe deu todo o suporte que ele precisa para viver em meio a essa aflição e vencê-la. Quer dizer, a aflição continuou? Continuou, pastor, continuou. No entanto, Deus lhe deu forças para vencer. Então, o que a gente vê aqui é que o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi a mesma coisa. O espinho não saiu, mas Deus deu graça para ele vencer as dores, suportar os momentos. E assim foi até quando Deus o recolheu. O que me deixa maravilhado
é como o apóstolo apreciou a atitude de Deus, pois ele percebeu que as forças que Deus lhe deu para suportar a aflição contribuiu para que ele compreendesse. E o que Paulo compreendeu com tudo isso? Ele compreendeu que o espinho, na verdade, era um livramento para ele não se exaltar. Logo, a aflição de Paulo trabalhou em favor de Paulo. Em que sentido? O que acontece é que aquela situação ele entendeu. Não, eu entendi agora. Eu entendi que há um perigo grande de eu me exaltar. E este espinho na carne me coloca no lugar. Muito bem. Paulo entendeu que o espinho era uma dádiva de Deus. Queridos, o que eu quero destacar aqui é que, na medida que Paulo entende a sua fraqueza, e aqui é o ponto mais importante, a hora que Paulo entende a sua fraqueza e entende que Deus tem graça, e Deus diz, olha, minha graça é suficiente para você resolver esse teu problema, e foi resolvido. O espinho não saiu, mas ele resolveu de outra forma, ele conseguiu conviver com isso. Olha que importante. Da mesma maneira, o que me deixa maravilhado é que na medida que Paulo entende isso, ele tem alegria no meio da situação. Porque por mais que ele tenha a situação, ele depende da graça. E isso é importante. A graça é suficiente para ele superar as aflições dos seus momentos. O propósito de Deus era guardar Paulo de se exaltar. E quando o apóstolo percebe que Deus está no controle, porque quando Deus diz aquela frase, Paulo, o negócio é o seguinte, para de orar sobre isso, porque a minha graça é suficiente para te ajudar a vencer esses momentos aí que aparecerem. Fica tranquilo. Queridos, assim Deus faz conosco também. Quando nós compreendemos a graça de Deus, quando nós compreendemos que as situações em que eu posso estar envolvido, ela pode talvez me tirar a noite de sono, me deixa preocupado, mas quando eu olho para esse texto e entendo que a graça de Deus está sobre mim, então é suficiente. Eu sei que de alguma maneira Deus vai me ajudar a vencer este momento. E isso é importante para a gente. Como esse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia. Isso não fugiu do controle de Deus? Não. No entanto, quanta coisa mudou nas nossas vidas nesses 13 meses de pandemia no Brasil, na sua vida, na minha vida. Tivemos que nos reinventar. O fato é que a graça de Deus nos deu condições para vencer esses desafios. Por último, quando eu digo que a graça de Cristo é tudo o que precisamos, eu quero dizer o seguinte, porque quando nós nos apropriamos da graça, e a palavra apropriar que eu estou usando aqui é tomar posse, ou seja, é se agarrar nesta graça, nós vamos experimentar triunfo de várias maneiras nas nossas vidas. Deus transforma uma situação insolúvel em triunfo. O fato de Paulo continuar com o espinho na carne não significa que ele estava à deriva, que ele estava perdido. Ele continuou com o espinho na carne, mas soube lidar com isso pela graça de Deus. Por isso, quando enfrentamos qualquer desafio pela fé, triunfamos. O apóstolo Paulo pediu, interessante que se você observar no versículo 8, ele pede meio que, ele pede, parece que ele está pedindo uma explicação, por que eu estou vivendo isso, tira isso de mim. O interessante é que Deus não deu uma explicação, Deus deu promessa, Deus disse, minha graça te basta, pronto, é suficiente. Por isso eu quero listar aqui alguns versículos, para que você, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, além deste momento universal que todos nós estamos vivendo, que é a pandemia, e que tem muitas vezes deixado a gente preocupados, em alguns momentos desesperados, quando nós pensamos que as coisas vão começar a ficar melhorar, parece que diminui, piora. Queridos, preste bem atenção, anote aí, ou se você quiser acompanhar comigo, né? Está lá em 1 Pedro 5,10, olha o que o apóstolo diz. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará,
fortificará e fortalecerá você. Olha que interessante. Então, não há motivo para se desesperar, mas sim usar esses momentos de aflições que você tem como um combustível de oração e busque mais a Deus. Em Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, momentos de aflições, queridos, também é um momento de investir tempo em conhecer mais a Deus, de ler mais a palavra de Deus. Isso vai te fortalecer, isso vai te estimular a confiar mais nessa graça. Confiamos em alguém quanto mais o conhecemos, não é verdade? Então, quanto mais você conhecer esse Deus, conhecer mais as suas promessas, mais você terá vitória. E um outro texto que eu quero deixar aqui, que é Tiago 4,6, olha que interessante essa palavra: Deus resiste aos soberbos. A palavra soberbo aqui é orgulhoso, mas Deus, porém, dá graças aos humildes. Querido, a partir do momento que a situação foge do teu controle, não fique procurando o culpado. Abra seu coração para Deus. Seja humilde e diz: Deus, essa situação fugiu do meu controle, eu estou desesperado, eu estou nervoso, eu estou preocupado, e às vezes eu fico culpando A, B ou C, mas eu sei que não é isso que o Senhor quer que eu faça. Então, tenha misericórdia de mim, me ajude nesse momento, dá-me da tua graça, derrama a tua graça, entra com a tua graça, com a tua providência divina e me ajude a vencer esse obstáculo da minha vida. Esse é o caminho certo. Mas quando nós começamos a procurar o culpado das situações em que vivemos, é por culpa de A ou B ou C, por mais que a gente esteja certo em dizer isso, a pessoa realmente seja culpada ou não, não é isso que Deus espera de mim. O que Deus espera de mim é que eu o busque e seja humilde na sua presença e diz: Deus, eu sei que as pessoas estão fazendo errado, isso, aquilo, mas isso não me interessa agora, o que me interessa é buscar a tua face, tá bom? Isso é importante. Por fim, quero assim dizer para você, querido, quero concluir dizendo: a graça de Deus nos fortalece para suportar os sofrimentos, seja qual for, mas não só isso. A graça de Deus também contribui para construir nosso caráter, de modo a nos tornar mais semelhantes a Jesus. Mais semelhantes. Jesus, tudo ele falava com o Pai. Mais semelhantes. Então, nós vamos amadurecer mais face aos desafios da vida. Quando passamos por uma aflição, convém investir tempo estudando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, Deus vai falar ao seu coração. E uma coisa importante, hein? Deus sempre tem uma palavra especial para o seu momento de aflição, diretamente para o seu coração. Por isso, leia a palavra de Deus. Queridos, nós não vivemos de explicação, nós vivemos de promessas de Deus. Nossos sentimentos, eles mudam, eles variam, mas as promessas de Deus são sempre as mesmas, elas são eternas, elas não vão mudar, porque o nosso Deus é o mesmo. As promessas geram fé, e fé gera esperança. Portanto, concluo com um último texto. Dentro dessa minha conclusão, vou citar um último texto, que é extremamente importante para nós nesta noite. O nosso Senhor Jesus Cristo diz acerca de si mesmo em João 6,36: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Conheça mais a Jesus Cristo e experimente mais da graça dele. Desfrute do seu poder e da sua graça. Esse é o desejo do meu coração. Quero orar com você. Ó Deus querido, eu rogo a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que está conosco neste culto, nesta noite. E peço a Deus que o teu Espírito Santo continue a ministrar nos seus corações. Ó Deus, louvado seja o seu santo nome. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis com essa pandemia, mas eu sei, ó Deus, que em tudo o Senhor está no controle. E sabemos que no teu tempo poderemos entender tudo o que está acontecendo. Mas neste momento, o que nós precisamos é não olhar circunstâncias, mas depender da tua graça, clamar ao Senhor, conhecer mais o Senhor
e depender inteiramente do Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor abençoe a cada um de nós e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém e amém. Meus queridos, uma boa semana em nome de Jesus. Amém. E obrigado por estar conosco neste culto.